Oi, gente, bom dia! Hoje é o sétimo dia da nossa jornada épica. E o bom é que chegamos, né? Chegamos ao sétimo dia, um dia importante, um dia para a gente comemorar a vitória de Gideão. Então a gente vai descobrir, né, nesse capítulo o que aconteceu depois que ele foi escolhido como juiz, como libertador de Israel. Vá logo deixando o seu like, curtindo. Queria ver se os seus comentários, queria saber se você está curtindo essa nossa jornada, como é que está sendo para você, como é que você tá vendo, se você tá gostando dessa leitura, né? E como é que está sendo para você. Para mim está sendo muito prazeroso, está sendo muito bom, né? Relembrar as histórias que a gente já conhecia, mas é muito bom, né? Eu tenho me divertido bastante com tudo que eu tenho lido, com tudo que eu tenho presenciado na palavra de Deus, né, na Bíblia. E a gente vai estar lendo hoje o capítulo 7 de Gideão. Está falando ainda de Gideão. Olha que pessoa importante, né? Mais um capítulo falando do mesmo juiz. Vamos lá para a nossa jornada épica de Valquíria. Jerubaal, isso é, Gideão, e todos os homens que estavam com ele se levantaram de madrugada e foram acampar perto da fonte de Arode. O acampamento dos midianitas ficava no vale, no lado norte, perto do monte Moré. O Senhor Deus disse a Gideão: Você tem muita gente, e por isso não posso deixar que vocês derrotem os midianitas. Se eu deixasse, vocês pensariam que venceriam sem a minha ajuda. Anuncia ao povo o seguinte: quem estiver com medo, que saia do monte de Boa e volte para casa. Gideão então anunciou, e 22 homens voltaram, mas 10 ficaram. E o Senhor disse para Gideão: ainda tem gente demais. Leve todas as águas, e ali eu separarei os que irão com você. Se eu disser que um homem deve ir com você, ele irá. Se eu disser que outro não deve ir com você, não irá. Aí Gideão fez com que os homens descessem as águas, e o Senhor disse-lhe: Todos os homens que lamberem as águas com a língua, como fazem os cachorros, devem ser separados. Todos os que ajoelharem para beber, dos que se ajoelharem para beber. 300 homens ajuntaram águas nas mãos e lamberam. Todos os outros se ajoelharam para beber. Aí o Senhor disse a Gideão: Com estes 300 homens que lamberam a água, eu libertarei você e lhes darei a vitória sobre os midianitas. Diga aos outros que voltem para casa. Então Gideão mandou todos os outros israelitas para casa, menos aqueles 300. Mas eles ficaram com toda a comida, todas as cornetas. O acampamento dos midianitas estava abaixo deles no vale. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: Levante-se e ataque o acampamento dos midianitas. Eu já dei a vitória a vocês. Mas se você estiver com medo de atacar, desça até o acampamento deles. Leve junto Purá e o seu ajudante. Você vai ouvir o que eles estão dizendo e então terá coragem para atacar o acampamento. Gideão e Purá desceram até bem perto do acampamento do inimigo. Os midianitas, os amalequitas e os povos do deserto estavam espalhados no vale, como uma nuvem de gafanhoto. Eles e seus camelos eram tantos como os grãos de areia da praia, do mar. Quando Gideão chegou, ouviu um homem contando um sonho a seu amigo. Ele dizia: Eu sonhei que um pão de cevada rolou para dentro do nosso acampamento. Veio e bateu numa barraca. Ela caiu, virou no avesso e ficou estendida no chão. O amigo respondeu: É a espada de Gideão, o israelita, o filho de Joás. Isso quer dizer que Deus entregou a ele o nosso povo e todo o nosso exército. Quando Gideão ouviu esse sonho
e entendeu o que ele queria dizer, ajoelhou-se e adorou a Deus. Então voltou para o acampamento israelita e disse: Levante-se, o Senhor Deus entregou o exército dos midianitas nas mãos de vocês. Gideão separou os 300 em 3 grupos e deu cada um uma corneta de chifre de carneiro e um jarro com a tocha dentro. E disse: Olhem para mim, e quando eu chegar perto do acampamento inimigo, façam o que eu fizer. Quando eu e o meu grupo tocarmos as cornetas, então vocês, que estarão cercando o acampamento, toquem as cornetas e gritem: pelo Senhor e por Gideão. Um pouco antes da meia-noite, na hora da troca da guarda, Gideão e seus 100 homens chegaram bem perto do acampamento. Então tocaram as cornetas e quebraram os jarros que levavam. Os 3 grupos tocaram a trombeta e quebraram os jarros. Eles seguravam a tocha na mão esquerda e a corneta na direita e gritavam: Uma espada pelo Senhor e por Gideão. E cada um ficou parado no seu lugar em volta do acampamento. Então todo o exército fugiu gritando. Enquanto os 300 homens tocavam as cornetas, o Senhor Deus fez com que os homens do acampamento atacassem uns aos outros com as suas espadas. Eles fugiram na direção de Zerelá e foram a Bet-Sitá e até a divisa de Abel-Meolá, perto de Tabate. Então os homens das tribos de Naphtali e Aser e das 2 metades da tribo de Manassés foram chamados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros para dizerem a todos os que moravam nas regiões montanhosas de Efraim: Desçam e lutem contra os midianitas, defendam o rio Jordão e os seus riachos até Bet-Bará e não deixem os midianitas atravessarem. Então os homens de Efraim foram defender o rio Jordão e os seus riachos até Bet-Bará. Eles prenderam Oreb e Zeeb, os 2 chefes midianitas. Mataram Oreb na pedra de Oreb e mataram Zeeb no seu tanque de pisar uvas. Continuaram a perseguir os midianitas e levaram a cabeça de Oreb e a de Zeeb para Gideão, que estava a leste do rio Jordão. Ai, tem nomes mais difíceis dessa vez, né? Mesmo ensaiando lê-los, a gente dá uma engasgadinha. Mas vocês entendem, né? Que são nomes que não é do nosso comum. Olha que coisa interessante, né? Como a gente aprende na palavra de Deus. Mesmo sendo de um tempo tão anterior, a gente pode ver lições que a gente pode chamar de códigos tão preciosos. Eu estava pensando sobre a questão da companhia. Ontem eu ouvi um áudio de uma pessoa muito interessante dizendo que diga-me com quem andas que eu te direi quem é, minha irmãzinha Verônica. E a gente estava pensando sobre essa companhia, esse grupo, esse exército de Gideão. Deus falou que tinha muita gente, mas tinha muita gente com medo. Você pode perceber, eram 22 mil homens com medo. E ele falou que quem está com medo, volta para casa. Eles se sentiram aliviados, né? Graças a Deus, Deus me viu que eu estou com medo, foi embora. Deus olhou para eles e falou assim: ainda tem muita gente com você. Vamos fazer uma nova seleção. Vamos fazer uma nova seleção. Quando ele fez o novo recrutamento e seleção, ele deu uma dica para Gideão. Quem beber água igual um cachorro lambendo, pegando água com a mão, a gente separa. O que ajoelhar para beber a água, a gente vai ver. Fica ligado aí. Pessoal, vamos beber água. Foram lá para beber água, todo mundo estava sedento mesmo, foram lá e beberam água. Quando chegou lá, vou tirar meu óculos, está muito reflexo. Quando chegou lá, eles pegaram e beberam a água, ajoelharam. Aí a gente aprende uma outra lição. Primeira lição que a gente aprendeu com a companhia dos medrosos é que se a pessoa tá com medo, você vai ficar com medo também. Já andou com alguém assim? Ai, tô com medo disso, tô com medo daquilo, tô com medo daquilo outro. Aí você acaba ficando com medo e a pessoa coloca medo em você, mesmo que você esteja com coragem, né? Então você tem que saber com quem você vai andar. Outra coisa que a gente descobre nesse recrutamento e seleção é que
a pessoa tem que estar pronta. Quando eles abaixaram, pegaram a água com a mão e trouxeram a água na boca, eles estavam olhando por todos os lados. Eles não estavam distraídos, eles estavam matando a sua sede, mas estavam prestando atenção no seu ao redor. Agora, quem chegou e se ajoelhou, já quase se jogou dentro da água para beber, a pessoa não estava preparada. Se o inimigo chegasse naquela hora, se alguém chegasse para atacar, a pessoa não estava preparada. Então também é bom a gente andar com pessoa que está preparada, que está ligada nas coisas do seu redor, que está prestando atenção no caminho. E a gente aprende essas lições lendo um livro que foi escrito há trocentos anos atrás, né? Então, quando a gente começa a saber com quem a gente vai andar e Deus já nos dando a direção, a gente acaba obedecendo e tendo outro tipo de vitória, uma vitória muito mais prazerosa, uma vitória que vem da parte de Deus. Quando eles chegaram nessa batalha, a gente aprende uma outra lição, que eles ficaram parados no seu lugar. Gideão teve aquela estratégia, vamos quebrar os jarros, vamos fazer isso. E quando eles chegaram, eles rodearam o acampamento, eram só 300 homens, e era o acampamento que eles falam que era como gafanhotos. Você imagina o tumulto, meia-noite, eles dormindo, esperando apenas por Gideão. No outro dia, de manhã ou à tarde, não sabe, a gente não sabe qual hora que eles marcaram para para lutarem, e eles estavam ali loucos, enlouquecidos naquele barulho de tocha quebrando, de corneta gritando, de gente gritando. Eles começaram a se matar e eles estavam parados no seu lugar. O que a gente pode perceber é que quando a gente obedece à instrução de Deus, a gente pode ficar parado e prestando atenção em tudo aquilo que Ele tem para fazer na nossa vida. Deus tem muitas coisas para fazer na nossa vida, tem propósito, tem palavras para cumprir, tantas coisas que você pode pensar assim, o que, que eu vou fazer, o que, que Deus tem para mim. Vamos aprender com Gideão nesse período que eles estavam nessa batalha, saber com quem a gente anda, saber se a gente está ouvindo a instrução de Deus, fazer um recrutamento e seleção para essas pessoas com quem a gente vai andar. Às vezes a gente anda com pessoas que nos levam para caminhos ruins, que nos dão conselhos ruins, e a gente precisa saber com quem a gente anda. Vamos prestar atenção nessas lições. E outra coisa muito importante, Deus falou, você vai levar quem eu mandar você levar. Quem eu falar para você não levar, você não vai levar. Vamos seguir a instrução? Vamos aprender esse código que obedecer a Deus é bem melhor? É bem melhor a gente saber o que Deus quer, ok? E olha bem, a gente aprendeu muita coisa com Gideão. Gideão tem muita coisa para nos ensinar, porque ele gastou, né? Gastou com ele 3 capítulos. E a gente vai ver amanhã que fim deu o Gideão, né? Mas espero que você tenha gostado. Eu tenho me divertido bastante, tenho gostado muito dessa experiência de ler um texto, de pensar acerca dele, mesmo sendo tão poucos minutos, mas é algo que a gente pode levar para o dia inteiro. Se você pensar nisso de manhã ou à noite, você vai conseguir pensar em coisas, em histórias, em saídas, em códigos maravilhosos da palavra de Deus. Se fez sentido para você, dá o seu like, compartilha, comenta comigo, pode falar comigo, eu vou estar te ouvindo lá no Insta ou no YouTube, ok? Um beijo e até amanhã.